Oi para todo mundo falando da Parashá, do Rabino Roni Hadid. A gente está na Parashá Ve'akel Pikudei. Esse ano as duas Parashot são juntas e terminam o Sefer Shmot. Na verdade, muita gente pergunta também por que Ve'akel Pikudei, a volta, está explicando de novo toda a história da construção do templo. Eu não vou entrar nesse ponto. O ponto que eu queria completar, talvez, que a gente não falou da última vez e que eu vi muito interessante também na Parashá, são coisas que na verdade a gente lê todo ano e não percebe. Às vezes quando você fala com uma pessoa que nunca estudou, ele faz perguntas que você nunca pensou. A gente já está acostumado a ler que a gente nem percebe. Nas roupas do Cohen, que voltam aqui e escrevem, traz que os Nessim, os presidentes, os chefes, né, do povo de Israel, decidiram trazer uma das coisas mais importantes que tinha das vestimentas do Cohen, que era Avnei HaShoam e Avnei HaMiluim. Avnei HaShoam eram pedras, eu não sei como traduz Shoam, não lembro, eu tenho uma palavra para isso. Acho um tipo de pedra especiais que colocavam nos dois ombros do Cohen. Era uma vestimenta que o Cohen tinha atrás, que vinha até frente com uma ktefaim, né, com uma ombreira, né, no ombro assim. E aqui tinha duas pedras, e cada pedra estava escrito o nome de 6 tribos, no total 12 tribos do povo de Israel. Isso vinha até a frente, na frente se conectava a outra vestimenta que era o Roshen. No Roshen já tinha 12 pedras. Em cada pedra estava escrito o nome de outra tribo também. E a pergunta que eu vi que é interessante, que a gente quer falar um pouquinho também, é por que existiam, na verdade, em primeiro lugar, né, por que tem que ser 2 vezes o nome do povo de Israel? Em segundo, por que nas pedras de cima tem só uma pedra representando todo o povo de Israel, enquanto no sacerdote, no sumo sacerdote, ele tinha 12 pedras, como quem dizendo, cada tribo tem que ter uma pedra especial para si mesma. O que isso vem representar para a gente em termos do nosso trabalho perante Deus? Bom, pelo que eu entendi, que você começou a falar, que as coisas estão ligadas aos 2 aspectos de Avodat Hashem, não é? Entre de Ahavá e Ira, amor e temor. Seria isso? Isso que ele em algum lugar. Que a princípio, as pedras... Responda você. Responda você mesmo. Responda você mesmo. Sim. Então não é retórica. Não, a verdade está certo, é que a parte de trás, a vestimenta de trás, que terminava nos ombros, representa um trabalho que a pessoa faz como jogando para trás, né? Que nem uma pessoa, jugo, assim. Uma pessoa que tem 2 crianças, por exemplo, Sim. Uma que ela gosta muito, uma que ela não gosta, vem a criança que não gosta, que vai sempre bagunça, e fala: pai, me dá $200, eu preciso comprar agora um casaco novo. Sim. E o pai, o que vai fazer? Pai, que tem que dar para ele. Sim. Então ele joga assim para trás e acabou, pega, nem olha para ele, pega, vai. Sim. Mas se é o filho que ele gosta, ele vai senta, o que você vai comprar? Um casaco? Que casaco você vai comprar? Dá com toda vontade, dá com a mão para frente, né? Então existe dar com a mão para trás e dar com a mão para frente. Assim também existe também um trabalho divino do homem também, de trabalhar a Deus com a mão para frente e com a mão para trás. Então o ombro representaria o trabalho com a mão para trás. E as pedras que estão na frente do sacerdote representam o trabalho com a mão para frente, que é a diferença em trabalho de trabalhar a Deus com temor e com avá, que a gente sabe que os sábios dividem muito sobre isso, sobre 2 maneiras distintas de como trabalhar a Deus. Então, na verdade, tem que tentar entender um pouco melhor, isso que eu queria te perguntar, entre temor e avá, porque nesse mamar do Rebbe do Lubavitch que eu li nisso, ele explica, por exemplo, que esse ponto que você consegue se transformar entre a virtude do temor para uma virtude de avá, de amor por Deus. Vou dar um pequeno exemplo, né? Por exemplo, o Baal HaTanya, o livro do Tanya, que é o livro básico da Hassidut, do Chabad, ele fala muito que um tzadik verdadeiro, ele consegue chegar a um nível que não só ele faz mitzvot, ele tem, como se diz, ele tem instintos positivos fortíssimos para fazer as mitzvot. Eu não lembro de que Rabino conta uma história uma vez que na véspera de Sukkot ele comprou o etrog e colocou o etrog dentro de um negócio de vidro, como se fala? Tem um nome para isso. Para guardar o etrog, para ficar guardado no dia seguinte. Sim. Ele foi dormir à noite, no dia seguinte de manhã ele tem que fazer a brachá, a bênção no etrog na festa de Sukkot. E a noite toda ele não conseguiu dormir, porque ele ficava o tempo todo olhando pro etrog. Quando eu posso segurar já esse etrog e fazer a brachá? Quando eu posso segurar o etrog? E de manhã, quando segurou de manhã, ele olhou pro sol, o sol saiu correndo, enfiou a mão, quebrou, saiu sangue da mão porque ele enfiou a mão dentro do vidro, esqueceu que tem vidro no meu caminho e pegou o etrog para fazer a brachá. Quer dizer,
que nem Lavdel, né? Quando a gente faz os nossos pecadinhos também, que a gente sai correndo, né? A gente não tem força. Entusiasmo. Mas, não tem força. Mas se vier um pecado assim bem... O entusiasmo tá bem lá. Apimentado, a pessoa tem força para tudo. E aqui vem então, né, essa ideia racística diria que existe uma maneira das nossas virtudes más, cada um com suas virtudes más, e talvez por isso cada um tinha uma pedra separada, conseguir inverter essa virtude mal para não um temor, para uma vontade inexplicável, que nem Abraão, né? Abraão doente, que não conseguia nem se mexer, ele tem que sair da tenda e procurar visitas, porque ele não pode dormir se não tem visitas na casa dele. Como pode chegar a isso? Como se chega a isso? Como se chega a isso? Então, se chega a isso exatamente pela crítica que é endereçada ao judaísmo. Geralmente o judaísmo é criticado que a Bíblia de vocês fala muito de temor, tem tanto temor, e Deus e tem tantos mandamentos, tantas proibições e tal, e cadê todo o amor, cadê todo o serviço por amor? É muito por temor, e aparece o amor parece que está em segundo plano muitas vezes. E como é que dá para entender isso? E por outro lado, como é que dá para chegar dessa maneira a esse nível que você está falando, que a pessoa tem vontade, com entusiasmo de fazer as coisas boas? Como pode ser uma coisa dessa? Então, isso são coisas que estão ligadas, apesar que elas têm um paradoxo. O judaísmo vem dizer que a gente precisa montar uma infraestrutura interna. Essa infraestrutura interna é o trabalho pelo temor, é o trabalho de saber fazer coisas pelos regulamentos, parâmetros e essas coisas. Isso é a estrutura básica. Imagina um aeroporto que fosse só um campo limpo, uma grama verde gigantesca, e todos os Boeings querem pousar ali. Vocês podem pousar por amor. A hora que vocês quiserem, vocês veem os aviões e possam aterrissar sem nenhum problema, né? A gente sabe que não é assim. Um aeroporto é uma coisa totalmente sofisticada, uma estrutura altamente organizada, e tem hora para tudo, e tem autorizações, e tem permissões para decolagem, para pouso. Quando não dá certo, teve um avião que caiu um tempo atrás também. Por isso também. Então, para que a coisa possa funcionar, existe uma infraestrutura a nível da organização interna da personalidade da pessoa, que ela precisa aprender a criar todo um padrão de comportamento. Em cima desse padrão de comportamento, a pessoa pode começar a criar. Ela pode criar. Ela pode ser um excelente motorista se ela aprender a dirigir bem. Ela vai ser um maravilhoso artista se ele aprender as técnicas básicas de pintura. Ele não pode ser sempre só autodidata ou livre nas coisas. Ele tem que fazer... Existe um trabalho meticuloso, existe um trabalho que é até limitador, o autolimitador, para que você possa no final poder expressar esse amor. Então, o que isso tem a ver com isso do entusiasmo final que você falou, que a pessoa quer cumprir a mitzvah e tudo? Porque nós, como seres humanos, a gente tem esse apetite muito grande interno. É até ligada até no judaísmo, existe uma coisa judaica que as pessoas nem conseguem entender, que a maturidade religiosa no judaísmo está ligada à maturidade sexual, que do menino é de 13 anos e da menina é de 12 anos. E não só que a maturidade sexual, a nível da puberdade, a nível de se o garoto realmente ele já tem cabelos puberianos, então ele é considerado um bar mitzvah, ele tem que ter... Se passa muito tempo, não precisa, mas aos 13 anos é isso, mas tem coisas do judaísmo que a maturidade sexual, hormonal, vai ditar se a pessoa já cumpre mitzvot ou não cumpre mitzvot, ou já está valendo para ele trazer trumá, ou trazer uma oferenda no templo. Tem coisas que são ligadas a toda a maturidade sexual da pessoa. Mostrando o quê? Mostrando o quê? Que a nossa energia interna, toda essa vontade interna do nosso Yetzirah, da nossa má inclinação, toda essa vontade, ou esse libido que é chamado na psicologia, isso são forças muito grandes que existem dentro da alma. E são forças de criação muito grandes. Podem ser visadas. E elas podem ser visadas, elas precisam ser canalizadas. Agora, para ser canalizadas, tem que ser montada a estrutura correta, os canos corretos, a instalação correta das coisas, e aí toda essa força interna, ela pode ir para fora e ela pode ser canalizada, e esse amor pode chegar no amor das mitzvot. Porque nós internamente temos esse amor pelas coisas boas, pelas mitzvot e tudo. Só que para isso precisa ter uma autodomesticação.
é que o nosso Yetzirah seja domesticado, essa nossa má inclinação seja domesticada. Então todo esse nosso entusiasmo e todas as nossas forças internas que a gente tem, até as que parecem mais animais que estão dentro da gente, elas podem ir a serviço divino se a gente também saber usar esses dois lados de trabalho por temor, quer dizer, o trabalho que é de regulamento, esse trabalho que é feito de maneira quase que forçada, e o trabalho de expressão, de livre expressão nossa. Eu acho que, para acrescentar nesse ponto que você falou, duas coisas importantes. A primeira é que realmente acho que esse trabalho tem que chegar numa introspecção muito grande da pessoa para conseguir realmente se entender quais são as forças vigente, se diz, as forças dominantes dentro dela. Tem pessoas que a força dominante é a inteligência, tem pessoas que a força dominante são os instintos, que nem você falou, tem pessoas que a força dominante são virtudes determinadas, como orgulho, por exemplo. Cada um tem suas forças que dominam ela, que tem mais energia dentro dele, e saber como trocar isso tem que ser uma introspecção muito grande para saber como usar isso em caminho de Deus. É por isso que isso completa a ideia que eu comecei. Eu acho que isso é muito interessante também. Isso eu acrescentei sozinho já, não foi o Rabino de Lubavitch que falou, mas eu contei isso, esse Purim, eu fui visitar um grande rabino aqui em Yerushalayim, contei esse acréscimo que eu vou falar agora, e ele deu ok. Então eu posso dar ok também. Eu acho algo muito interessante. Essas pedras que tinham no ombro do Cohen eram Avnei Shoam, que a gente não sabe traduzir. Depois alguém procura aí nos nossos ouvintes, coloca no YouTube pra gente, quem quiser, nas reações, como é a tradução do Shoam, que são as pedras que o Cohen tinha nos ombros. E essas pedras do Shoam, nas pedras da frente também tinha um Shoam. Quem estava na pedra do Shoam na frente? Essa pergunta. Qual é a Shevet? Não sei. Yosef. Okay. Yosef estava tanto no ombro, a pedra dele está presente frente. Aqui com todas as tribos, e aqui só aqui com todas dele. As tribos, aqui só com o nome dele. Sim, ok. E é muito interessante também que a história de Yosef também aparece no Midrash, nas explicações do Hazal, quando ele foi pecar com a mulher de Potifar. O Midrash fala que se apresentou a imagem do seu pai e falou para ele: olha, daqui a pouco a gente vai construir um tabernáculo, o sumo sacerdote vai colocar pedras preciosas na frente com o nome das tribos. Você acha que se você for com uma prostituta, a gente vai colocar o teu nome também? Assim diz o Midrash. E aí ele parou. Então assim, eu falei num shiur também, numa Mahon, eu falei, olha que interessante, né? Yosef sofreu com um problema de orgulho, porque quando ele nasceu, está escrito no Rashi que ele se penteava o tempo todo no cabelo, assim que está escrito. Quer dizer, o ponto dominante dele era orgulho. Vem a imagem do pai dele e fala: esse orgulho teu que você tem, usa para trabalhar a Deus. Tem orgulho de ter a tua pedra no peitoral do sumo sacerdote. Tem orgulho de falar: eu, um judeu, posso pecar agora com a mulher do próximo? Como é possível que eu, uma pessoa tão importante que vai estar nas pedras preciosas do Cohen, vou pecar? Quer dizer, você está usando as forças divinas, tornando isso numa forma de caminho para Deus. Talvez por isso que Yosef está tanto no ombro como na frente. No ombro porque ele começou o seu trabalho, que a gente falou, com temor só, mas ele conseguiu transformar, no final das contas, as suas forças, as suas virtudes, que a gente falou, suas energias, para um trabalho positivo de amor por Deus, que foi feito por ele. Por isso que ele é o Yosef Hatzadik, que a gente chama ele, né? Canalização. Ele conseguiu canalizar essas forças. Ele é o exemplo utópico da canalização dessas forças. Escolha. Se Deus quiser que a gente possa também canalizar nossas forças também para o trabalho a Deus também. E para um Shabbat Shalom. E um Shabbat Shalom para vocês. Tudo de bom.